Olá, eu sou o Jefferson e hoje em Física iremos falar sobre termodinâmica. Bem, a termodinâmica é o ramo essencial da física que define as regras para o estudo das transformações de energia. Ela se concentra principalmente nas relações entre calor, representado pela letra Q, trabalho, representado pela letra W, e energia interna, representado por ΔU de um sistema. Seu principal objetivo é entender como a energia térmica se movimenta, como pode ser transformada em energia mecânica e quais são as leis naturais que limitam essa conversão. Para começar a nossa revisão, é importante entender o que é o sistema termodinâmico. Observe na imagem acima. O sistema termodinâmico é a parte do espaço que está sendo estudada. A vizinhança é tudo aquilo que está ao redor dele e o universo é o conjunto sistema-universo. Sistema-vizinhança. O sistema interage com a vizinhança e ela interage com ele. Essas interações são guiadas por três conceitos fundamentais: a energia interna, calor e o trabalho. A energia interna é a quantidade total de energia presente dentro de um sistema. Quando a temperatura de um gás aumenta, sua energia interna também aumenta, pois as moléculas passam a se movimentar mais rapidamente. Por outro lado, se a temperatura diminui, a energia interna também diminui, já que o movimento das moléculas fica mais lento. O calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, a energia que se move espontaneamente de um corpo mais quente para um mais frio, devido à diferença de temperatura. Já o trabalho está associado à variação de volume do sistema. Quando o gás expande, ele empurra o ambiente externo e realiza trabalho. Matematicamente, o valor é positivo. Por outro lado, quando o gás é comprimido, o ambiente externo realiza trabalho sobre ele. Matematicamente, o valor é negativo. A termodinâmica se baseia em três leis fundamentais: a lei zero, a primeira e a segunda lei. Cada uma delas descreve princípios importantes sobre o comportamento da energia e suas transformações nos sistemas físicos. A lei zero da termodinâmica define o conceito de equilíbrio térmico. Ela diz que, se dois sistemas A e B estiverem separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro sistema C, então A e B também estarão em equilíbrio térmico entre si. Em outras palavras, se dois corpos estão em contato e não há mais troca de calor entre eles, isso significa que atingiram a mesma temperatura. A primeira lei da termodinâmica é a aplicação do princípio da conservação da energia aos sistemas térmicos. Ela afirma que a energia total de um sistema isolado não muda, apenas se transforma. Matematicamente, essa lei é expressa pela equação que é apresentada logo acima. Ela mostra que todo o calor Q, fornecido a uma temperatura, serve para aumentar sua energia interna, ΔU, ou realizar trabalho, W. Ao desenvolver problemas, é crucial utilizar as conversões de sistemas. O calor é positivo se entra no sistema e negativo se sai. O trabalho é positivo se o gás realiza expansão e negativo se sofre compressão. A variação da energia interna é positiva se a temperatura aumenta ou negativo se diminui. Essa lei é central para analisar as transformações gasosas que veremos a seguir. Em cada tipo de transformação, uma dessas variáveis pode se anular ou permanecer constante. Já a segunda lei da termodinâmica introduz um conceito fundamental: a entropia. A entropia pode ser entendida como uma medida da desordem ou da energia que não está disponível. Para realizar trabalho dentro de um sistema, quanto maior a entropia, mais desorganizado está o sistema e menos energia útil ele possui. Essa lei afirma que, em qualquer processo natural, a entropia total do universo tende sempre a aumentar. Isso significa que a energia útil vai se espalhando em forma menos organizadas, tornando os processos irreversíveis. Por exemplo, quando um gás se espalha por um ambiente ou quando o calor se dissipa, a entropia aumenta. Essa energia não pode mais ser totalmente recuperada para realizar trabalho. Além da entropia, a segunda lei também estabelece a direção natural dos processos e a limitação na conversão de energia. Ela mostra que o calor sempre se transfere espontaneamente de um corpo mais quente para outro mais frio, e o caminho inverso só ocorre com a ajuda de trabalho externo.
Essa lei se manifesta de formas diferentes em dois principais dispositivos, as máquinas térmicas e os refrigeradores. As máquinas térmicas, como motores a combustão e turbinas a vapor, são projetadas para transformar calor em trabalho. Elas operam entre duas fontes de calor com temperaturas diferentes. Recebem calor da fonte quente, usam parte dessa energia para realizar trabalho e rejeitam o restante para a fonte fria. A segunda lei impõe que é impossível converter o calor recebido em trabalho útil. Sempre haverá uma parte que precisa ser descartada. Por isso, o calor é considerado uma forma degradada de energia. A eficiência máxima teórica de uma máquina térmica, como no ciclo de Carnot, depende da diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Quanto maior essa diferença, maior sua eficiência. Já os refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado funcionam de forma inversa, forçando o calor a se movimentar da região fria para a quente, algo que não ocorre naturalmente. Para isso, é necessário fornecer trabalho externo, geralmente por meio de compressor elétrico. O refrigerador retira o calor do interior e expulsa para o ambiente externo, junto com o calor gerado pelo próprio funcionamento do compressor. Por isso, a parte de trás da geladeira é quente. Esse processo não cria frio, mas sim remove calor usando energia. Esses exemplos reforçam o princípio central da segunda lei. A energia se transforma, mas com restrições. Sempre haverá algum tipo de custo energético. Para inverter o fluxo natural dos acontecimentos, a entropia nos lembra que a desordem tende a crescer, tornando impossível recuperar 100% da energia em um processo. Para concluir nossa revisão, vamos falar sobre os gases ideais. Eles são uma forma simplificada de representar os gases reais, considerando que as moléculas não interagem entre si e que seu volume é desprezível. O comportamento de um gás ideal é determinado por três variáveis de estados que estão interligadas: pressão, volume e temperatura absoluta. A relação entre essas variáveis, é apresentada logo acima através da Lei Geral dos Gases, que serve como base para entender as transformações termodinâmicas. Essas transformações ocorrem quando o gás passa do seu estado inicial para outro final, mantendo uma das variáveis constante, seja a pressão, volume ou a temperatura. Compreender essas mudanças é essencial, pois elas influenciam diretamente a primeira lei da termodinâmica, que se aplica em cada situação. Vamos ver os tipos de transformação? Começando pela transformação isotérmica. Temos que a temperatura de um gás permanece constante durante todo o processo. Como a energia interna de um gás depende apenas da temperatura, isso significa que não há variação na energia interna. Nesse tipo de transformação, todo o calor trocado com o ambiente é convertido em trabalho. Ou seja, se um gás recebe calor, ele usa essa energia para expandir e realizar trabalho. Se perde calor, ele é comprimido e o ambiente realiza trabalho sobre ele. Além disso, a pressão e o volume do gás são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se o volume aumenta, a pressão diminui, e vice-versa, sempre mantendo a temperatura constante. Na transformação isobárica, a pressão do sistema permanece constante, permitindo variações simultâneas no volume, na temperatura e na quantidade de calor. O volume e a temperatura mantêm uma relação diretamente proporcional, desde que a temperatura se mantenha constante. Na transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume do gás permanece inalterado, o que implica que o volume realizado é nulo. Assim, toda a quantidade de calor fornecida ao sistema é convertida exclusivamente em variação da energia interna, resultando em alteração da temperatura do gás. Como o volume é constante, a pressão e a temperatura apresentam uma relação diretamente proporcional. Já na transformação adiabática, o gás se encontra termicamente isolado, o que significa que não há troca de calor com o ambiente externo. Dessa forma, qualquer trabalho realizado pelo gás ocorre às custas de sua própria energia interna. Ou seja, quando o gás se expande, ele realiza trabalho e, consequentemente, sua energia interna diminui, resultando em resfriamento. Quando o gás é comprimido, o meio realiza trabalho sobre o gás.
aumentando sua energia interna, o que provoca o seu aquecimento. Agora que fizemos essa revisão e comentamos sobre os fenômenos que envolvem a termodinâmica, vamos entender como o Enem cobra esse conteúdo? O texto de uma questão do Enem de 2016 apresenta o seguinte: até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclo entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Bem, quando a questão fala em funcionamento ideal, ela se refere a uma máquina que não perde energia, ou seja, que converte em trabalho todo o calor gerado pela queima da matéria-prima. No entanto, isso não acontece. O enunciado então questiona: tal limitação ocorre porque essas máquinas... Precisamos compreender porque não temos a total conversão de energia e calor em energia, ou seja, 100% de rendimento. Em uma máquina térmica, temos duas regiões, a fonte quente e a fonte fria. Quando a máquina térmica realiza um ciclo, ela absorve calor da fonte quente, converte parte do calor em trabalho e rejeita o restante na fonte fria. Esse processo inevitavelmente gera um aumento da entropia, o que significa que parte da energia se torna inutilizável para a realização do trabalho. Portanto, o rendimento nunca pode ser total. Considerando nossas alternativas, temos a letra B, produzem aumento da entropia, como correta, já que realizar trabalho não é algo que reduz o rendimento da máquina. Não temos o sistema com transformação adiabática, uma contradição à lei da conservação de energia e muito menos o funcionamento da máquina na mesma temperatura da fonte quente. Vamos ver outra questão do Enem de 2020. Ela apresenta o seguinte texto base: tanto a conversão de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela explosão adiabática do gás N2, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmicos e adiabáticos. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação da energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Logo abaixo, vemos então o gráfico que ilustra o processo de transformação adiabático e isotérmico. O enunciado da questão questiona: a expansão adiabática viabiliza o resfriamento do N2 por quê? Bem, como vimos, em uma transformação adiabática não há troca de calor com o meio externo. Dessa forma, qualquer trabalho realizado é possível nas custas da energia interna daquele sistema. Na expansão de um gás, como é o caso da questão, a realização de trabalho em detrimento da diminuição da energia interna do gás, sem que haja transferência de energia para a vizinhança em forma de calor. Essa diminuição da energia provoca o seu resfriamento. Vamos analisar as alternativas para ver qual melhor se encaixa como correta? Letra A. A entrada de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. Não. Como vimos, não há entrada ou saída de energia em forma de calor em uma transformação adiabática. Letra B. A saída de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura. Também não. Essa alternativa fala novamente da transferência de calor que é inviável nesse sistema. Letra C. A variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor, que diminui a temperatura do sistema. Também não. Vimos que há variação da energia interna nesse tipo de sistema, não transferência de energia na forma de calor. Letra D. A variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente à entrada de frio, que diminui a temperatura do sistema. Novamente, é o mesmo erro.
O mais grave dessa alternativa é falar que é entrada de frio. A termologia nos apresenta que a energia em forma de calor é transferida de um corpo mais quente para o mais frio, não que o frio se move em um sistema. E letra E, o trabalho é associado diretamente à variação de energia interna e não à troca de calor entre o gás e o ambiente. Sim, essa apresenta todos os processos notados em uma transformação adiabática, ou seja, a realização do trabalho às custas do gasto da energia interna do gás. Com isso, temos a letra E como alternativa correta. E encerramos por aqui. Espero que tenham conseguido compreender como termodinâmica pode ser cobrado no Enem. Até a próxima!